Calejão, eu queria te pedir para a gente comentar dois fatos aqui do momento, porque eu acho que são oportunidades que a gente tem aqui no Matinal de te ouvir também aqui nesse espaço sobre como é que você está vendo, a partir desses dois episódios que a gente vai trazer, como é que você está vendo o todo. O primeiro que eu queria trazer, põe na tela, Lucas, para a gente, por favor, é sobre essa notícia que eu e a Bruna Lima demos lá no platô, do jantar que houve, né, do Derrite com Lira e o Cunha anteontem aqui em Brasília. Essa foto aí que eu publiquei, não sei se você teve a oportunidade de ver sobre isso, mas Sim. isso muito, diz muito sobre a política brasileira, né? Queria que você analisasse essa imagem com esse teu olhar jornalístico que reúne sociologia, cultura, esse olhar tão rico que você tem. Cara, não poderia ser mais adequado você pautar isso dessa forma. Eu li a tua notícia. E isso aí que você está mostrando, Amado, é a definição mais gráfica, mais prática do que eu acabei de teorizar quando eu te digo que existe a concentração do poder político, por exemplo, é uma dessas dimensões fundamentais que eu salientei, a gente utilizou para escrever esse livro, Poder e Desigualdade. É exatamente isso. Essa foto aí, Gui, ela é autoexplicativa. Não precisa ser doutor em sociologia ou em semiótica ou em qualquer disciplina das ciências sociais para ver o Cunha, o Lira e o Derrite numa mesa, num jantar com vinhos. Acho que você até fala qual que é o vinho na matéria, né? Eu não lembro, mas via de regra são coisas muito sofisticadas, em restaurantes muito sofisticados, geralmente as conversas são conduzidas por pessoas, pelas mesmas pessoas. Então, essa é a definição mais prática, mais gráfica do que a gente propõe no Poder e Desigualdade e de como os trâmites funcionam, não só no nível da política institucional, que você conhece muito bem, mas no que diz respeito às questões midiáticas, no que diz respeito às questões financeiras, no que diz respeito aos trâmites empresariais e como todo esse modelo de sociabilidade opera a partir dos interesses dessas pessoas. Isso aí é um escárnio, cara. É um escárnio que uma figura com o perdão da palavra, mas com um extremista, um fundamentalista da morte, como o Derrite, um cara que foi expulso de uma força policial por excesso de letalidade e que já é uma força policial que, de muita forma, se vangloria de ser letal, se vangloria de ser caveira, faca na caveira, sobe na favela e deixa corpo no chão, e perdão por colocar coisas tão agressivas dessa maneira. E esse cara, ainda assim, foi rechaçado por essa corporação por excesso de letalidade. Esse cara ser escolhido para fazer relatoria de um processo dessa natureza, óbvio que, como eu vejo, não faz o menor sentido, e ele se colocou numa posição complicadíssima. O Derrite, como eu vejo, pelo menos, e nesse momento, de perder ou perder. Porque quatro, não é? Versões a essa altura já, não vai parar por aí, e parece que, em termos de discurso, no debate público ficou muito ruim para eles também, porque ficou evidente que eles estavam querendo cercear a atividade, ou pelo menos restringir, submeter a atividade da Polícia Federal aos governadores, aos estados, e ficou muito claro para a própria população que isso é um equívoco. Então agora ele também tentou voltar atrás, está tentando achar um meio termo, mas me parece que é um equívoco de cara absurdo escalar um fundamentalista da morte, um apólogo da violência explícita, um cara que dizia que bom policial tem que matar pelo menos um certo número de pessoas para relatar um projeto como esse. Isso, para mim, já me parece absolutamente inoportuno e equivocado. Ô Bia, a gente acabou não comentando sobre essa foto aqui, porque ontem eu não participei aqui do Matinal, né, e a gente não conversou sobre isso. Eu e a Bia, Calejão, a gente viveu a Brasília do Eduardo Cunha, né? A Bia morava aqui ainda quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, e a gente viu de perto ali o poder dele imenso, imenso, imenso,
que ele acumulou. Eu, na minha visão, quero te ouvir, Bia, ele foi o presidente da Câmara mais poderoso que a nossa geração viu, tão poderoso que o poder fez ele não saber usá-lo. Era tanto poder que ele não só ele abriu um processo de impeachment e conseguiu, sendo um dos artífices do impeachment contra a Dilma, derrubar a Dilma, mas ele meio que pirou no personagem. Eu me lembro de um episódio que ele ameaçou a Rosa Weber, isso foi noticiado. Ameaçou não no sentido de ameaça contra a vida, mas que se ela não deu uma indireta numa cerimônia pública, e ela contou isso para os outros ministros, e portanto isso circulou e foi noticiado, que se ela não votasse do jeito que ele queria, ia ter consequências para a STF, verbalizando, falando com uma ministra do Supremo, achando que ele estava falando com as mesmas pessoas que, segundo as investigações, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, ele, em outras oportunidades, achacou. O que te remete, Bia? Gente que viu o Cunha operando de perto, a gente viu de perto o Cunha operando, o que te remete quando você vê ele sentado na mesma mesa, sentado à mesma mesa, que o Guilherme Derrite, que diz que faz política de um jeito diferente? Então, Guilherme, o Cunha, ele tem a ascensão e depois a gente vê na queda, né? Um dos motivos pelos quais ele acumulava tanto poder era a maneira como ele distribuía, de certa maneira, esse poder e recursos ali entre deputados menores, né? E ele ia criando em torno dele, portanto, essa onda de apoio. E tão importante naquela época que é ele que dá o start ali no impeachment da presidente Dilma, né? Depois de se sentir traído pelo PT num voto no Conselho de Ética, e aí, enfim, ele explode o negócio e dali para frente o Centrão entra em ação, né, junto com o Temer, com o MDB, etc. Mas é ele que dá o primeiro passo, né, para abrir a coisa ali como presidente da Câmara. Então, ver ele à mesa com o Lira e com o Derrite, primeiro, não deixa de ser, para ele é muito bom, né? Como se fosse uma reabilitação política, digamos assim, um sinal de força e de retomada, assim. Agora, quando a gente pensa que o bolsonarismo, ele se elege dizendo que ele não pratica, não usa dos mesmos métodos que essa, abre aspas, velha política, muito embora o Bolsonaro em si seja uma representação de quem está na política há décadas, né, e a família também, mas enfim, sem entrar no mérito aí disso, mas esse é o discurso, né, é o discurso do outsider, o discurso de quem não faz parte dessa mesa com taças e vinhos caros e pratos caros de Brasília. O discurso do Bolsonaro é do pão francês em cima da mesa, com leite condensado e suco de laranja, né? Então, assim, é muito fora do espectro do que o bolsonarismo quer fazer vender do que é a imagem dele, né? Sentar para conversar justamente com um dos maiores expoentes aí do que foi essa criação desse centrão tal qual a gente conhece, que é o Cunha, e depois da manutenção dele, que é o Lira, né? Então, assim, e de uso de práticas de direcionamento de dinheiro, seja por via ilícita ali, como foi investigado na Lava Jato, seja com relação ao Cunha, seja por via de emendas parlamentares, né, que é uma maneira lícita, mas muitas vezes moralmente questionável, que é o que tem vigor aí na presidência do Lira na Câmara. Então, assim, é uma associação clara para mim de um personagem que está fortemente ligado ao Tarcísio, que tenta ser o expoente dessa direita anti-política tradicional, junto à política tradicional de fato. Então, assim, eu acho que afasta ele da imagem, afasta o próprio Tarcísio, talvez, da imagem mais crua do Bolsonaro. É a maneira que eu vejo essa imagem. Sim. Calejão, queria acrescentar alguma coisa aí a esse comentário da Bia? Cara, eu acho importante o seguinte, bater nessa pauta, é um negócio que o Jorge Misael sempre fala, Amado, que eu acho que é importantíssimo, que seria a gente pautar o debate público, não vou nem me aprofundar, tá? Porque eu acho que isso requer gostaria de ouvir especialistas, o próprio Misael manja muito desse assunto e tal, mas a gente debater a regulamentação de lobby, porque veja, quando você traz, por exemplo, essa notícia, e o teu trabalho é de suma importância, porque caso contrário isso não chega na sociedade civil. É óbvio que nessa mesa tem um sem número de empresas sentadas,
você não tem só o Derrite, o Lira e o Cunha. Você tem todo um conjunto do grande capital e de empresas que apoiam essas figuras. Quem são? Eventualmente a gente até sabe, eu não posso colocar aqui porque existe uma série de consequências que vão de assédio judicial a. Enfim. E para colocar isso dessa maneira, você precisa ter, de fato, provas robustas, você precisa formalizar algo, você sabe muito bem como isso funciona. Mas me parece que seria interessante que a sociedade brasileira entendesse quem é que está por trás de tal figura. Qual o interesse de determinado grupo de lobby, considerando um tema? Qual a força que a gente tem, por exemplo, o lobby patronal, o lobby laboral? Como é que esses embates se produzem na relação cotidiana da nossa política institucional? Eu acho que isso é de suma importância e a gente tem que debater isso como sociedade.